Relacionamento. Irmãos, nós precisamos e necessitamos ter intimidade e relacionamento com Deus. E quando a gente olha para essa palavra, irmãos, a gente vai ver que a fidelidade no secreto, no oculto, tem um poder imenso, irmãos. Porque o Deus que faz milagres, que opera maravilhas, Ele também quer de nós um relacionamento. Mas não apenas um relacionamento visível, um relacionamento íntimo para com Ele. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Em tempos de distração e superficialidade, nós vamos ver, irmãos, que somos chamados a olhar para uma família, para um casal que foi fiel no secreto, que na sua geração marcou pela fidelidade a Deus, pela sua vivência para com Deus, com a sua fidelidade. Lucas capítulo de número 1. Nós vamos ver através da vida de Zacarias e Isabel. E na sequência, João Batista. Que antes, irmãos, o exemplo deles vai nos ensinar que missões não nascem nos palcos. Missões nascem no altar, no secreto. Lucas capítulo de número 1, verso de número 5, quero ler com os irmãos. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, ou do lado de fora, orando. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Irmãos, nós vamos ver aqui que a missão, ela nasce em casa, no secreto. Nós vamos ver esse casal, essa família, sendo agora, irmãos, agraciados por Deus. Só que Isabel e Zacarias, eles estavam vivendo em um tempo, irmãos, de afastamento de Deus. O povo, a nação de Israel, estava totalmente afastada de Deus. O pecado, a depravação, a imoralidade, a idolatria havia tomado conta de toda a nação de Israel, de todo o povo. Eles vivem em um tempo em que se adorar a Deus era algo que você fazia por intimidade com o Senhor, quando era a propósito do coração. Por quê? Porque toda a nação estava distanciada do Senhor. E eles estão agora, irmãos, em um tempo que o silêncio de Deus, havia 400 anos que Deus não falava mais. 400 anos de silêncio. Não que Deus não estivesse atento, Deus não estava falando, Deus não estava se manifestando, Deus não estava conversando mais com o povo. E o povo foi se perdendo, foi se afastando, foi se deixando levar. Mas esse casal, que nessa noite nos mostra que a fidelidade em tempos de crise vale a pena, que a fidelidade em tempos de apostasia vale a pena, eles se mantêm fiel. Eles se mantêm fiéis a Deus. Nós vamos ver, irmãos, que eles eram, a palavra de Deus vai dizer para nós, eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. No meio de uma nação, na escuridão do pecado, eles eram luz. No meio de uma nação que o pecado havia tomado conta, eles eram diferentes. No meio de uma nação
de um povo que se afastou de Deus, que deixou os caminhos do Senhor, eles continuaram sendo fiéis. Continuaram, perseveraram sendo fiéis. Olha que coisa linda, ambos justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível. Aqui, irmãos, nós já podemos ver que é uma questão de escolha. É verdade ou não é? Eles poderiam também se deixar levar, se deixar corromper, não é verdade? A nação toda já se perdeu e uma maioria estava totalmente no pecado, a outra parte apenas religiosidade, cumprindo os preceitos, indo ao templo, fazendo sacrifício, porque eles faziam isso. Nós acabamos de ler aqui, Zacarias estava agora no seu turno, ou seja, a sua vez de entrar no templo e servir ao Senhor. Mas estavam vivendo, a maioria deles, uma fé frágil, uma fé superficial, religiosa apenas. Cumpriam as ordenanças, cumpriam apenas os estatutos, cumpriam apenas aquilo que tinha que ser feito, mas não tinham intimidade nem relacionamento com Deus. Mas no meio de tudo isso, esse casal, eles permanecem fiel ao Senhor. E então, quando chega o momento de Zacarias servir no templo, na semana do seu turno, ele está lá fazendo ali aquilo que ele tinha que fazer, colocando ali no altar do Senhor o incenso, fazendo aquilo que cabia a ele fazer. De repente, irmãos, o anjo do Senhor, Gabriel, aparece do lado direito do altar e diz para ele dessa forma assim, olha que coisa mais linda. Verso de número 13, disse-lhe, porém, o anjo Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. A tua oração foi ouvida. E é interessante, irmãos, porque naquele momento que ele estava ali dentro do templo, ele não estava orando por ele estava intercedendo pela nação de Israel. Ele não estava pedindo algo para ele, porque ali no momento do seu serviço, do seu trabalho, ele não ia pedir por ele ia pedir pela nação de Israel, colocar o incenso, ofertar ao Senhor pela nação de Israel. Mas essa oração aqui, a qual o anjo disse para ele que tinha sido ouvida, é a oração de uma vida inteira de fidelidade a Deus. A oração de uma vida inteira. Porque imagine, irmãos, naquela época, uma mulher, um sacerdote, uma mulher não ter filho era uma vergonha, um sacerdote não ser pai era uma vergonha, porque para eles, irmãos, o status era quanto mais filho tivesse, mais abençoado era. Então a relação era essa: não tem filhos, é amaldiçoado, não tem Deus, não é crente, não serve, está em pecado. Essa era a visão. Só que eles permaneciam diante da sociedade e diante do Senhor fiel. Essa oração, ele diz, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher dará à luz a um filho, e lhe darás o nome de João. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. E o nome João quer dizer, o Senhor é misericordioso. 400 anos de silêncio, e de repente aprove a Deus naquele momento trazer essa notícia a Zacarias. Por quê? Porque na vida daquele casal tinha uma missão a ser cumprida. Uma missão, irmãos. O Senhor ia trazer, através da vida daquele casal, o precursor do Messias, aquele que prepararia o caminho, aquele que prepararia um povo bem disposto para o Salvador. Então vale a pena ser fiel. Ah, mas eu estou orando há não sei quantos anos e ainda não tive resposta. Continue sendo fiel, continue intercedendo, continue crendo, porque a resposta certamente virá. Para aqueles que permanecem fiel a Deus. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa a circunstância nem a situação, permaneça fiel, porque a resposta virá. Não é no nosso tempo e nem na nossa hora. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para mim e para você, irmãos, é maior e melhor do que aquilo que nós imaginamos. Ah, mas Deus demorou 400 anos. Não, Deus não demorou. Aprove a ele o momento certo de trazer o seu filho ao mundo. Então ele anuncia o nascimento de João Batista e em seguida o nascimento do Messias.
tempo de Deus, hora de Deus, momento de Deus. Então acalma o teu coração e continue fiel, porque a resposta virá. Então, irmãos, nós vemos aqui que Zacarias e Isabel, eles geraram em oração um filho que seria o precursor do Senhor. Oração no secreto, irmãos. Eu imagino que Zacarias passou a vida inteira, ele e Isabel, pedindo esse filho a Deus, no secreto. Hoje, irmãos, falta muito para nós, para a igreja de Cristo na terra, o secreto, a intimidade, os momentos a sós com Deus, a fidelidade. Porque nós não podemos, irmãos, nós vemos aqui que essa oração foi respondida, não foi uma oração interesseira. Porque a oração interesseira é aquela que quando nós só vamos a Deus quando estamos no momento da crise. Só vamos orar quando estamos na enfermidade, no momento do colapso. Aí nós recorremos à oração. Mas quando tudo fica bem, a gente esquece. A gente quase não ora. A gente ora um minutinho para levantar, mais um minutinho para deitar e está tudo bem. Nós deixamos de clamar no secreto. Mesmo quando tudo vai bem, nós deixamos de buscar, porque nós temos saudade da presença do Pai. Saudade de sentar e conversar com Ele, abrir o coração, dizer: Senhor, eu estou aqui, está tudo bem, mas eu senti saudade de conversar, de contar para o Senhor os meus planos, os meus projetos. Essa não é uma oração interesseira. Ah, mas eles não estavam pedindo um filho? Eles estavam pedindo um filho, irmãos. Só que eles não sabiam que esse filho viria no momento certo, na hora certa, e quando tudo se tornava impossível para o homem, porque eles eram avançados em idade, já eram idosos, e além de tudo, Isabel era estéril. Mas Deus faz mãe de filhos a estéril, e Ele é fiel, irmãos. Se tem algo estéril na nossa vida, falando espiritualmente, irmãos, que a igreja do Senhor possa gerar através da oração missionários, homens vocacionados, mulheres vocacionadas, porque quando se tem oração no secreto, quando se tem busca no secreto, nós geramos, o nosso ventre é fértil para gerar homens, mulheres espirituais que vão fazer a vontade do Senhor. Irmãos, oração no secreto, busca no secreto, fidelidade a Deus em tempos de crise, trará algo singular. O que Zacarias e Isabel recebeu do Senhor foi algo singular. Não foi apenas um filho. Não foi apenas para, como disse Isabel, tirar a vergonha dela de não ser mãe. Não, irmãos. Era um homem com uma missão específica. Uma missão de preparar o caminho para o Senhor. Então, se você é fiel no secreto com Deus, se você permanece fiel a Ele no secreto, se todos à sua volta estão se corrompendo, mas você continua olhando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que você vai receber dele é algo singular. Não é igual ao de ninguém, não é igual do irmão, nem da irmã, nem do fulano. É singular e especial, porque Ele é fiel, irmãos. E nós vemos aqui que Deus responde quem persevera na oração. Então guarde isso. Não importa quanto tempo faz que você está orando, creia que a resposta vai vir. E a missão que João Batista ia receber, irmãos, era algo muito poderoso. Porque ele não foi qualquer profeta, irmãos. Ele não foi qualquer um. Ele foi designado por Deus. E olha que coisa linda, eu quero continuar lendo com você. É interessante que o anjo, quando ele traz a notícia, ele também traz as características de como seria esse filho. Deus é Deus de detalhes. É singular o que Deus tem preparado para mim, para você, irmãos, é único. Olha que coisa linda, ele diz, verso 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão, se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. A criança ainda nem tinha sido gerada. Já havia uma promessa sobre ele. Ele será grande diante do Senhor. Olha isso, irmãos.
Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito já dentro do ventre da sua mãe, ou desde o ventre da sua mãe. Ah, que coisa linda, irmãos! O Senhor, Ele vem, Ele traz a notícia: olha, tua mulher vai conceber, ela não vai mais ser estéril, ela vai gerar um filho, e esse filho não é qualquer coisa, não é qualquer um, ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre, ele será cheio da presença, já desde o ventre. É algo singular. Que coisa maravilhosa. E então ele diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha a missão, irmãos. Olha a missão que ele recebe antes de ser concebido. Porque é assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. O Senhor, Ele dá, irmãos, Ele chama, Ele capacita, Ele vocaciona, e Ele já diz aquilo que nós seremos. O Senhor não olha para nós como estamos hoje, Ele nos vê aquilo que nós seremos nele, irmãos. Então hoje, se você está olhando para a sua vida e não está vendo nada demais, saiba que o Senhor não olha para você na condição que você se encontra, Ele olha aquilo que você será nele. Aquilo que você será, se você verdadeiramente se entregar a Ele. Aleluia! Então ele recebe essa missão. E é engraçado, irmãos, que a gente vai ver que Zacarias, e aí aqui no 17 ele diz, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo bem disposto, um povo preparado. Essas são as características que o anjo dá daquele que iria nascer. E a missão aqui, o anjo já está descrevendo a missão que ele teria. Mas Zacarias, ele naquele momento, ele duvida. E nós não podemos julgar, irmãos, porque imagine, 400 anos de silêncio. Deus não falava mais com o seu povo. E de repente você está ali servindo ao Senhor. Você passou a vida inteira de fidelidade, a vida inteira servindo com fidelidade, independente do que estão falando de você, independente das críticas, independente dos apontamentos, você continua fiel. E de repente o Senhor diz para você: a tua oração foi ouvida. A gente duvida, irmãos. Tem orações que a gente faz a Deus, coisas que só Ele pode fazer. Mas quando a resposta chega, a gente não se acha digno. É verdade ou não é? Tem orações que a gente fez há 10, 15 anos atrás. Para nós cai no esquecimento, mas diante do Senhor está registrado. E então Ele traz aquela resposta, daí a gente diz: ah, não, eu não sou capaz. Isso não é para mim. Já passou o meu tempo. Zacarias diz assim: como saberei disso? Eu já sou velho, minha esposa também, e ela é estéril, como será? Ou seja, ele não acredita que realmente Deus estava respondendo a sua oração. Mas o anjo, irmãos, diz, eu acho tão lindo a palavra de Deus, que o anjo vai dizer para ele assim: Zacarias, eu sou Gabriel. É como se o anjo estivesse dizendo: você sabe com quem você está falando? Não é? Sabe com quem você está falando, Zacarias? Eu não sou um mensageiro qualquer. Eu não sou qualquer um, Zacarias. Olha que coisa linda. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas ou boas novas. Assistir diante de Deus não é simplesmente, irmãos, passar na presença, estar, não, é viver na presença e na glória de Deus, é permanecer dia e noite contemplando a face de Deus, é estar o tempo todo ali diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso, pronto a obedecer uma ordem. Isso é o significado. Quando ele disse: eu assisto, eu vivo, eu permaneço, eu conheço Ele, eu estou com Ele, eu vim porque Ele me enviou para te dar as boas novas. É assim que Deus faz, irmãos. Mas o Senhor não condena a nossa incredulidade. Não, irmãos. Ele quer o nosso coração disposto. Quando a gente olha, a gente lembra daquela passagem em que o homem diz para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade.
Então tem coisas que a gente ora, irmãos, e quando Deus responde, a gente não acredita. Mas creia que o seu Senhor enviou a resposta e Ele é fiel, Ele não falha. Então nós vemos que, eu quero aqui com você frisar essa parte, irmãos. A gente viu aqui a fidelidade dos pais de João Batista. A missão que João Batista recebeu ainda antes de ser gerado no ventre de Isabel. Mas eu quero dizer para você, irmãos, aqui é o qual o Senhor falou no meu coração. Essa missão não seria de qualquer maneira e não seria fácil. João Batista, ele foi diferenciado. Quando Isabel engravida, ela se esconde por 5 meses. Primeiro Zacarias, após esse episódio da dúvida que gerou no coração dele, da resposta de Deus, ele fica mudo. Silêncio. Ele não podia falar enquanto a criança não nascesse. E ele permanece mudo, ele sai do templo mudo, vai para casa mudo e continua mudo até o nascimento de João Batista. Quando a criança nasce, o anjo havia dito para ele que o nome seria João. Quando a criança nasce, eles colocam o nome que o Senhor havia estabelecido. E então, irmãos, nós vemos aqui que no verso de número 80, é onde eu quero frisar com você nessa noite. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se ou mostrar-se a Israel. Aqui tem um ponto muito especial, irmãos, para a igreja do Senhor, para mim e para a tua vida. João Batista, ele foi designado por Deus, ele foi escolhido por Deus, separado por Deus, mas viveu no deserto. Aí a gente olha, irmãos, para os dias de hoje, para os dias atuais. Tantos e tantos querendo serem vistos, querendo aplausos, querendo ser reconhecidos, querendo ter os nomes nas redes sociais, querendo likes, querendo, irmãos, muitos e muitos seguidores, querendo o reconhecimento da terra. Enquanto um homem recebeu uma missão tão grandiosa como essa, e ele vive a sua vida toda onde? No deserto. A preparação, irmãos, não é em público, a preparação é no secreto. Deus tinha uma missão grandiosa para ele, mas para ele realizar, ele precisava passar tempo com Deus, ele precisava de intimidade, ele precisava de sabedoria, ele precisava de visão. E é isso que o Senhor quer de mim, de você, da igreja dele: secreto com Deus. Toda manifestação pública de poder de Deus é resultado de joelhos no secreto. Tudo que Deus faz em público é resultado de uma vida no secreto. Ele recebe essa missão antes de nascer. Aí a gente poderia imaginar: meu Deus, quando nasce, já expõe. Quando nasce, já vai pregar. Imagina Zacarias dizendo: não, Deus disse que ele seria cheio do Espírito Santo. Ele tem só 5, 8 anos, ele já vai pregar. Imagine os pais querendo expor o filho antes da hora, querendo mostrar antes da hora. Mas o Senhor escondeu ele. Porque projetos de Deus é escondido em Deus e revelado na hora certa, no momento certo. Não queira ultrapassar os processos. Espere o tempo de Deus. João Batista foi escondido por Deus. Ele tinha toda essas características. Deus já tinha dito: ele vai ser assim, assim, assim. Mas ele não foi, irmãos, para os palcos. Ele não foi se expor antes da hora. Ele não foi se revelar antes da hora. Sabe por quê? Projeto de Deus, quem revela é Deus, não é o homem. Projeto de Deus, quem mostra é Deus, não é o homem. Tem muitas pessoas, muitos ministérios que começam que nem um meteoro, irmãos, mas não duram. Sabe por quê? Porque não esperam o tempo de Deus, não espera no secreto. Para João Batista ser voz, ele primeiro teve que aprender a ouvir no silêncio. Antes de sermos voz para o mundo, nós precisamos ouvir a voz
alto, a instrução que vem do alto, e isso não é em público, é no secreto, é no deserto. O deserto é escola, o deserto é ensinamento, o deserto é preparação, o deserto, irmãos, é treinamento. O deserto não é para nos matar, não. Não é fácil. É muito difícil quando está atravessando o deserto. Porque deserto não é lugar para viver, é só travessia. É só travessia. É muito difícil quando a gente está atravessando. Mas eu quero dizer algo para você e guarde isso no teu coração. No deserto é um lugar onde mais, muito mais, nós somos cuidados por Deus. O deserto, Deus não deixa faltar água, Deus não deixa faltar comida, Deus não deixa faltar roupa, Deus não deixa faltar calor, Deus não deixa faltar nada. No deserto é o lugar onde mais somos cuidados por Deus. Lembra do povo de Israel? O maná caía do céu, o sapato nos pés não envelhecia nem a roupa, a água jorrava da rocha. Nada lhes faltou durante a peregrinação. Nada. O deserto é difícil, mas é o lugar onde mais nós somos acolhidos, amados, guardados, protegidos pelo Senhor. Então, se você está atravessando o deserto, peça para o Senhor: Senhor, me dê graça para atravessar. Não peça para sair, porque o momento certo de sair Deus sabe. Ele te sustenta lá. Ele te carrega no colo lá quando você não tem mais força para caminhar. Ele enxuga tuas lágrimas lá quando você já não consegue mais nem orar. Então não peça para sair. Peça para Ele: eu quero graça, Senhor, para atravessar do outro lado. Então nós vemos aqui um homem com uma missão gloriosa e poderosa: preparar o caminho para o Messias, para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vemos ele escondido no Senhor, no deserto. E aí nós podemos dizer assim: mas Deus fala com quem está no deserto? Olha o que a palavra diz, irmãos. Deus é tão maravilhoso, porque o Senhor, irmãos, no capítulo de número 3, nós vamos ver no verso de número 2. Coloca aí para mim, na versão aí, para a gente ler junto, irmãos. Olha que coisa linda. Capítulo de número 3, por favor. Capítulo 3, verso de número 2. Nós vamos ler, irmãos, porque Deus fala, Deus chama, Deus capacita, Deus prepara no secreto. Olha o que diz: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto. Veio onde? Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. No deserto, irmãos, ele estava lá, escondido em Deus, na intimidade com Deus, falando com Deus, ouvindo Deus. Estava no deserto, mas no deserto veio a ele a palavra do Senhor. Deus fala com quem está no deserto, sim. Deus, ele traz, irmãos, a palavra a quem está no deserto, sim. João Batista não se preocupou em aparecer antes da hora. João Batista não veio para agradar, ele veio para pregar a verdade. Ele não veio para agradar ego de ninguém, ele veio para preparar um povo bem disposto. Uma missão extraordinária. E a palavra veio no deserto. Ele não precisou procurar. Ele não precisou, irmão, sair de lá. Mas quando que eu vou pregar? Não me dá oportunidade. Quando que o meu nome vai aparecer? Quando que eu vou ser reconhecido? Não, irmãos, ele guardou a palavra do Senhor. Tudo aquilo que Deus disse que ele seria, ele foi, porque ele viveu escondido em Deus. Ele esperou o momento de ser revelado ao mundo. Ele esperou o momento que Deus falou com ele. Todos nós, irmãos, para fazermos a obra do Senhor, hoje é culto de missões, nós precisamos de preparação no secreto com Deus.
Ninguém vai sem estar preparado, irmãos, porque se for, não terá êxito. Espere o momento do Senhor. Quando Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo de Deus. Ficai em Jerusalém, fica na minha presença, busca a minha face, se prepara, se encha de mim, e então você irá. Uma igreja que espera em Deus, uma igreja que ora, uma igreja que vive no secreto com Deus, uma vida santa, uma vida de intimidade. Ela tem ventre fértil para gerar homens e mulheres vocacionados, cheios do Espírito Santo, para ir fazer a obra do Senhor. Então, essa missão que ele recebeu, ele foi escondido em Deus e permaneceu lá até o momento que Deus quis revelar ele ao mundo. É assim na nossa vida, irmãos. Aquilo que é seu virá até você. Não precisa ter pressa, não precisa procurar oportunidade, não precisa ultrapassar os processos. Viva cada processo confiando que quem te chamou é fiel para cumprir. Na hora certa, no momento certo, as coisas vão acontecer se você permanecer fiel ao Senhor. Permaneça fiel, porque Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Ele nunca procurou uma oportunidade, Ele esperou o Senhor. A palavra de Deus vir até ele e dizer: agora vai, agora você está pronto. Até o próprio Filho de Deus veio a este mundo, não ultrapassou os processos, ele viveu um processo após o outro. Só foi iniciar o seu ministério com 30 anos, irmãos. Não ultrapassou os limites, não foi desobediente. Ele era o Filho de Deus, ele sabia a missão que ele veio fazer, veio salvar a humanidade, veio resgatar a minha e a tua vida, veio cumprir o desígnio do Pai, mas ele não ultrapassou os processos, não fez nada antes da hora. O Filho de Deus foi preparado pelo Pai, foi preparado dia após dia, até que o Senhor o ordena, e então ele inicia o ministério. 3 anos e meio ele fica com os discípulos, ele instrui os discípulos ali, irmãos, 3 anos e meio, ensinando eles, pregando para eles, ajudando eles a ter discernimento, preparação. E quando ele sobe ao céu, quando ele morre de morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, ele ressuscita ao 3º dia, e ele retorna aos braços do Pai, ao lado do trono de Deus. E ele diz aos discípulos: ficai em Jerusalém. Ou seja, vocês viveram 3 anos e meio comigo, caminharam junto comigo, viram tudo que eu fiz, ensinei vocês, mas ainda falta. Fica em Jerusalém, fica na presença de Deus. Espere a resposta de Deus. Espere o momento que o Senhor dizer para você: vá, agora você está pronto. Nós temos que aguardar, irmãos, porque Deus fala com quem está no deserto, e Ele nos revela. Não precisamos nos revelar, não precisamos nos mostrar, é Ele quem nos revela. E o Senhor prepara homens e mulheres para cumprir o seu chamado, para cumprir a vocação que Deus traz a cada um de nós, irmãos. A igreja do Senhor, ela tem essa missão de viver uma vida no secreto com Deus, para então ir e falar do amor de Cristo. Não tenha pressa, não ultrapasse os limites, espere no Senhor e confia que a tua oração feita no secreto é ouvida por Deus, e Ele responde, irmãos. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus, que nós possamos perseverar, irmãos, para sermos vozes proféticas, corações moldados no deserto. O deserto nos molda, o deserto nos transforma, o deserto nos ensina, o deserto é escola para mim e para você. Então não peça para sair, mas peça graça do alto para atravessar. Nós vamos orar, irmãos. A igreja precisa ser útero espiritual, irmãos, que gera vocacionados. E isso a gente faz no secreto e a gente faz em comunhão no meio da igreja do Senhor.
Vamos orar, irmãos, para que o Senhor levante homens e mulheres vocacionados, com a missão de levar o Evangelho. A igreja tem a missão de atravessar, irmãos, essa jornada, porque nós somos peregrinos nessa terra. A igreja tem a missão de pregar a verdade, de falar a verdade, de dizer que Jesus salva e liberta. A igreja tem a missão de ter uma vida em secreto com Deus, para que o Senhor nos revele ao mundo e para que o nome dele seja glorificado. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro juntamente com a tua igreja.